amado Padre Darcy, nosso pároco e chanceler da Cúria, querido diácono Arley, nossas religiosas e consagradas, nosso prefeito delegado Cristiomário, vice-prefeito Zezinho e suas esposas, demais autoridades públicas, na pessoa da sargento Cláudia, cumprimentamos também todos os militares presentes. Com alegria, encerramos hoje a novena ao Divino Espírito Santo. Uma novena muito cara à nossa Diocese de Formosa. Praticamente todas as paróquias concluem hoje esta novena para amanhã celebrarmos a solenidade de Pentecostes e assim concluir o tempo pascal da Igreja. Celebrar Pentecostes é mergulhar na simplicidade do mistério, do Espírito, água viva, prometido por Cristo. O Espírito Santo é que move a obra da criação. Já no início, quando Deus criava o mundo, quando a realidade estava num estágio de caos, o Espírito pairava sobre a obra da criação, sobre as águas escuras da criação. O Espírito Santo, como nuvem do amor do Pai e do Filho, caminhou sobre o povo de Israel durante todo o tempo do exílio e também do êxodo. O Espírito Santo nunca deixou de agir, de acompanhar, de estar presente na obra da criação e, sobremaneira, na obra da criação humana, visto que nós fomos criados por Deus à sua imagem e à sua semelhança. Somos um espírito, cada um de nós, criado por Deus na eternidade e encarnado num corpo para viver uma experiência de amor. As realidades duras da vida, os sofrimentos, geralmente são advindos em consequência do pecado. Deus não nos fez para o sofrimento. O sofrimento, ele existe em razão do mau uso da liberdade que foi dada à humanidade primitiva. Adão e Eva, na Sagrada Escritura, representa a queda, a desobediência, a quebra da liberdade, a quebra da unção. E com isso atraiu todas as misérias e os fechamentos que estragam os corações humanos. O Espírito Santo, meus irmãos, agrega nos nossos corações os dons, os seus carismas. Os cristãos, acolhendo Pentecostes em suas vidas de forma pessoal, procuram viver a liberdade dos filhos de Deus. Pois o Espírito Santo quer nos livres, numa liberdade responsável, uma liberdade que é regulada pelas virtudes teológicas da fé, da esperança e da caridade. Nós escutamos na primeira leitura o relato da construção da Torre de Babel, que atendia não um projeto de Deus, mas um desejo humano de dominar as nações. Se hoje nós lutamos tanto contra a nova ordem mundial, essa tentativa de colocar um governo geral, mundial, para dominar, para castrar a liberdade do mundo, já naquele tempo esse demônio, esse espírito do mal,
que quer controlar a vida das pessoas, tirando-lhes a liberdade, já existia, já estava lá, na construção da Torre de Babel. Nós queremos uma torre tão grande, tão alta, para que assim nós possamos dominar o mundo, criar um domínio. É o fruto do orgulho. Esses projetos não duram muito tempo. E com isso, houve uma confusão generalizada e o projeto não foi adiante. Todo projeto que calha duramente contra a vontade de Deus morre, porque é projeto humano. As filosofias humanas não prosperam quando elas se colocam em afronta à lei de Deus. E o que nós vemos neste mundo, cada vez mais, é uma desobediência à lei de Deus. Um desejo do homem de não aceitar a lei de Deus. E o Pentecostes é o contrário da Babel. Se lá todos falavam a mesma língua e de repente foram confundidos, pedia areia vinha cimento, pedia madeira vinha ferro, houve uma confusão. Pentecostes é diferente. No Pentecostes uniram-se pessoas de todas as partes do mundo, as línguas mais estranhas, e quando Pedro falava no Espírito Santo, todos entendiam-no como se falasse na sua língua. Porque lá na Babel, a linguagem foi do orgulho. É a linguagem de Satanás. A linguagem do demônio é enganadora. Aqui na Babel, é a linguagem de Deus. É a linguagem do amor, da caridade, que une. O orgulho divide. O amor une. Pentecoste é unidade. É a união das almas. É a união dos homens no caminho da salvação. Como o mundo precisa do Espírito Santo. Como as pessoas desobedecem o Espírito Santo. Toda essa loucura para matar as crianças no ventre materno. E agora me parece que foi liberado pelo Supremo matar as crianças também após as 22 semanas. Injetando aquela injeção no feto que morre e depois tira. Isso é um absurdo. Por isso que nós não podemos nem passar perto desses partidos abortistas, que geralmente são partidos comunistas, nunca apoiar essa gente que mata crianças. São Herodes dos nossos tempos. Aqui no Goiás tem um deputado perpétuo. Desde quando eu era menina, esse homem é deputado. Eu me lembro uma vez, ele tinha votado para o aborto à noite, e no outro dia eu estava numa agência de banco para dar a bênção, e ele veio. Queria me cumprimentar. Eu falei, me desculpe, eu não posso pegar nas suas mãos, porque você usou a caneta para assinar a lei do aborto. Eu não posso. Ficou sem graça. E a mãe dele, que morreu há pouco tempo, era católica. Nós não podemos. Eu vou sair candidato pelo partido tal. Esses partidos, vocês sabem quem é. Tudo a favor do aborto. Não, você é católico, você não pode. Além de não votar nessas pessoas que estão nesses partidos, muito menos nós vamos agregar a eles. Pelo amor de Deus. É um absurdo. No mundo nós temos as estruturas de regime, de poder, que castra a liberdade das pessoas, que persegue a igreja, que persegue os cristãos. Se opõe ao Espírito Santo. Vamos numerar. China, uma ditadura de um partido único. Ditadura terrível. Castra as pessoas, castra os cristãos, mata, persegue, prende. Coreia do Norte, um partido único. E ainda tem o nome de República Democrática da Coreia. Olha a palavra democrática. Aqui no Brasil tem algumas pessoas, quando eu escuto
falando esta palavra me dá até náusea, porque não são democratas, são comunistas. Na Coreia do Norte, muita gente nem sabe que existe o Brasil. Ninguém sabe de nada, não tem liberdade. Nicarágua, Daniel Ortega, expulsa as freiras, fecha as igrejas, proíbe as procissões, mata os seus opositores, prendem, expulsa, partido único. Só ele é candidato, eterno presidente, que tira a liberdade do seu povo. Cuba, a mesma coisa, partido único, um povo sofrido, morrendo de fome, porque ali tem um tirano, que não é alcançado pela graça do Espírito Santo, mas pelo espírito do mal. Depois você tem Venezuela, vai ter eleição agora, mês que vem, partido único, porque o tirano, Nicolás Maduro, persegue, prende todos os adversários e os tornam inelegíveis. Rússia, nessa semana, partido único, ditador, comunista, vai completar 30 anos no poder, tirando a liberdade do povo. É um povo triste. Rússia, China, persegue os homossexuais, persegue as pessoas, persegue a fé. E a gente fica assim assustado quando a gente vê o governo brasileiro nosso, que é amigo desse povo todo. Eu fico perguntando, será que não estão preparando para que o Brasil também seja isso? Eu não tenho dúvidas. Daí nós precisamos pedir o Espírito Santo para nos livrar da tirania, da ditadura. Um povo sem liberdade é um povo triste, é um povo encabrestado. Deus não nos fez para isso. Cristo nos libertou de todas as cadeias. Por isso que os cristãos não se dobram diante desses regimes. Nós temos que lutar para que haja um projeto de governo e não um regime de ditadura que tira a liberdade das pessoas, que invade a propriedade privada, que aprova aborto, que persegue as pessoas, que mata, que prende, que expulsa. Que tristeza! Isso não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo congrega, o Espírito Santo não divide. E se nós não tomarmos cuidado, esta ação do espírito do mal, que o diabo é o orgulho, divide, ele entra também na família. Aí você começa a ver a divisão do esposo com a esposa. Hoje mesmo já atendi um casal que não combina mais. E eu disse para eles, é tão fácil saber por que vocês estão assim, que vocês deixaram o demônio entrar no casamento de vocês. Satanás está dominando a sua casa. Não é o Espírito Santo que está unindo vocês. O Espírito Santo agrega, o espírito do mal desagrega. O demônio entra com toda facilidade nos corações que escancarram a ele. Aí nós podemos ver como a nossa sociedade pagã vai perdendo esse senso de Deus. Agora mesmo estava lendo uma reportagem lá da Austrália, um bispo nosso lá que fez uma carta pastoral defendendo a família, defendendo o casamento entre homem e mulher, casamento amoroso, para gerar os filhos e educá-los na fé, defendendo a família, contra a ideologia de gênero, questionando isso, questionando essas aberrações, desses maus costumes, que essa gente que não tem Deus vai promovendo. O bispo está sendo processado. Grupos terríveis, exigindo retratação, porque você não pode falar que a família correta é a família que Deus deixou. Isso aqui também já está assim. Se a gente for falar mais aprofundadamente, amanhã eu já estou com um processo nas costas. Isso é próprio da preparação da nação para um regime
de ditadura, onde você não tem liberdade de expressão. Por que querem calar as redes sociais? Por que esse movimento grande para cercear os meios sociais de comunicação do povo? Porque contraria os objetivos da Globo, da grande imprensa, que vive mamando no governo milhões, bilhões de dólares. O povo já não acredita nessa imprensa fajuta, imunda, que é um verdadeiro lixo de mentira, de destruição da família, que quer impor a quebra da liberdade das pessoas. E nas redes sociais o povo vai se comunicando. A gente viu isso agora no sul, processo das enchentes, como o povo foi se organizando pelas redes sociais. Ah, mas nós temos que proibir. Não tem que proibir, já tem lei para quem usa mal as redes sociais ser processado e pagar por isso. Eu mesmo já tenho 2 processos em andamento contra pessoas que usaram as redes sociais para denegrir a imagem da igreja e a minha imagem. Então você, como não dá conta de provar, então precisa pagar por isso. E aí, o que a gente ganhar, a gente pede umas boas cestas lá para o abrigo dos idosos, para que essas pessoas aprendam a respeitar o outro a partir do seu bolso. Cristo nos libertou de todas as cadeias. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. O Espírito Santo quer um povo livre, livre no Espírito, livre não para fazer o que quer, mas para fazer o que é certo, para agir segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade humana. E o que nós mais temos no mundo hoje é gente que não respeita mais os direitos de Deus e vão morrendo. Esses dias eu estava lendo, como morreu Hitler, como morreu Mussolini, como morreu Lenin, todas essas figuras que tentaram dominar o mundo, escravizar as pessoas, roubando-lhes as liberdades. Leia a história dessa gente, como morreu. Como morrem esses ditadores que querem se colocar no lugar de Deus, que não respeita a liberdade, querem um partido único e só esse partido governa, nunca sai do poder, colocando o povo na pobreza, na miséria, sucateando tudo, e o partido vivendo em boas e pradas, agárias de bondade. É assim que eles querem viver. Nós não podemos deixar de rezar para que nós nunca caiamos na ditadura e nunca percamos a nossa liberdade. Porque é muito triste perder a liberdade. É muito triste quando você não pode ter mais a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Precisamos estudar, precisamos ler, precisamos rezar e clamar os dons do Espírito Santo para que nós sejamos cheios de luz, cheios de bondade, cheios de amor e possamos dizer sempre: eu caminho segundo o Espírito Santo, não segundo o espírito do mundo, não segundo o orgulho, mas segundo a liberdade, segundo a humildade de Deus, segundo o amor. O amor liberta. Santo Agostinho diz que a pessoa que ama pode fazer tudo, porque quem ama nunca extrapola. O amor é a medida de todas as coisas. O amor é um dom do Espírito Santo. Pentecostes é abrir-se a este fogo abrasador do amor que nos enche, que nos preenche, que nos transborda de virtudes, de bondade, de compreensão da vida. Porque é o Espírito Santo, meus irmãos, que nos dá a graça do discernimento para que a nossa vida seja conforme a vontade de Deus e não conforme a vontade humana. Que a Santíssima Virgem, Nossa Senhora Aparecida, cheia do Espírito Santo,
interceda por nós, pela nossa igreja, pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, para que nunca percamos a luz do Espírito Santo, que liberta, salva e nos cura. Assim seja. Amém.